Salve, salve, galerinha da EP Francisca Nelita. Sou o professor Gilberto Arruda e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de geometria analítica, onde nós faremos a correção da atividade postada no formulário referente à aula de número 4, que é determinação de uma reta e condição de alinhamento de 3 pontos. Tá, gente? Então, foi postado lá o formuláriozinho para vocês resolverem as questões. Já aconteceram as aulas, já estão lá no nosso canal. Se você quiser dar uma conferida, por favor, fique à vontade, dê uma olhadinha lá nas videoaulas, tá? E aí, hoje a gente vai fazer a correção do formuláriozinho que foi postado para vocês responderem, ok, meu povo? Então, vamos lá, acompanhe aqui, que nós vamos à resolução dessas atividades, que inclusive é conteúdo de avaliação, né? Conteúdo de prova para esta semana. Bom, a primeira questão que foi colocada para vocês é essa, gente. Determine, respectivamente, a inclinação e o coeficiente angular da reta mostrada no plano cartesiano abaixo. Tá, pessoal? Então, aqui, sem muito arrodeio, né? A gente vai fazer o quê? Muito tranquilo. Como ele quer a inclinação e o coeficiente angular, a inclinação é o próprio ângulo, tá? O próprio ângulo formado aqui, contando do sentido anti-horário do eixo X em relação à reta, tá? A reta R, no caso. Então, pessoal, a inclinação aqui logo de cara, 135 graus. Só que ele está pedindo a inclinação e o coeficiente angular. Então, de cara, você já descarta logo a letra A, a letra D e a letra E. Por quê? Porque a inclinação é 135. Então, 135 pode ser B ou pode ser a letra C. Só que nós precisamos também saber qual é o coeficiente angular. Bom, e nós vimos que o coeficiente angular é a tangente do ângulo dado, tá certo? Então, é a tangente de 135 graus. Então, pessoal, a tangente de 135 graus, olha aqui que eu coloquei de resolução para vocês, tá? Olha que legal. Só para a gente lembrar, tá? Isso daqui a gente aprendeu no ano passado, a gente estava estudando esse conteúdo aqui, tá? E aí eu queria só relembrar aqui para vocês, onde é que em quais quadrantes o seno, o cosseno e a tangente são positivos, tá? Então, você só vai ter que decorar esse bisuzinho aqui, tá? Então, setaco 12, 13, 14. Será que vocês conseguem memorizar isso? Setaco 13, 14. O que significa? É que o seno ele vai ser positivo no primeiro e segundo quadrante. A tangente ela vai ser sempre positiva no primeiro e no terceiro quadrante. E o cosseno vai ser positivo no primeiro e no quarto quadrante. Nos demais quadrantes, automaticamente será negativo, tá? Professor, para que isso? A gente vai já precisar, tá bom? Então, acompanhe aqui. Portanto, a inclinação é 135 graus. E o coeficiente angular é a tangente de 135 graus. A tangente de 135 graus, pessoal, é menos 1. Acompanhe aqui comigo, que eu coloquei aqui também para vocês essa figurinha, tá? Para a gente consultar. 135 graus, se você observar, está bem aqui. Tá? Olha aqui que legal. Então, 135 graus, se eu fizer a redução dele ao primeiro quadrante, vai ser 45. Ou seja, 45 graus, ele é equivalente a 135 no primeiro quadrante, tá? Então, ó, eles são simétricos, nós dizemos que eles são simétricos.
o ângulo de 45 graus, ele é simétrico ao ângulo de 135 graus, tá? Portanto, a tangente de 45 é 1, certo? E a tangente do 135, a tangente de 135 vai ter o mesmo tamanho da tangente do 45. Só que o seguinte, quando eu pego esse ângulo de 45 e eu ligo ele ao centro da circunferência, se eu continuar esticando para esse lado aqui, ela nunca vai tocar a reta tangente. Então, como é que eu faço para encontrar a tangente? Eu ligo o centro do círculo sempre ao ângulo, no caso 45. E aí eu projeto até tocar a reta tangente. Quando eu toco na reta tangente aqui, então eu estou no 1. Portanto, a tangente de 45 é 1. De módulo análogo, eu faço aqui para 135. Olha que legal. Se eu ligar os 135 graus até o centro do círculo, vai ficar isso. E aí eu tenho que continuar a minha projeção até tocar o eixo da tangente. Então, se eu continuar projetando aqui, olha aqui que legal, onde é que vai sair? Vai sair bem aqui, tá? Portanto, a tangente de 135 é menos 1. Olha o que eu falei. É igual a de 45. A 45, a tangente de 45 deu 1. E a de 135 deu menos 1, tá? Então, eles têm o mesmo valor em módulo, tá bom? Então, é 1 positivo para 45 e 135 é 1 negativo. Ok, gente? Tranquilo isso daqui? Qualquer coisa você volta lá, dê uma estudadinha sobre isso, tá? Não queria me aprofundar nesse caso aqui. Ok? Tranquilo? E aí confere, né, que a tangente no quarto quadrante, ela é negativa, né? Desculpa, no quarto não. No segundo quadrante, a tangente no segundo quadrante, ela vai dar negativa. Ok? Confere? Olha, a tangente ela é positiva no primeiro e no terceiro. Portanto, no segundo e no quarto, ela será negativa. Tá, pessoal? Portanto, tangente de 135 graus é menos 1. Portanto, o gabarito da nossa questão, letra B. Tá certo? Segunda questão. O coeficiente angular n da reta AB de coordenadas A, 2, 6 e B, 4, 14 é... Então, pessoal, essa questão aqui é muito tranquila, ela só quer o coeficiente angular, tá? E o coeficiente angular nada mais é do que a variação no eixo y dividido pela variação no eixo x, ok? Então, quanto variou esses dois pontos, né? Qual foi a variação deles em relação ao eixo y? Então, eu vou fazer, olha, se eu pegar aqui o valor do ponto B do y, 14. O valor do ponto A, 6. Então, eu vou fazer 14 menos 6. Tá certo? 14 menos 6 deu 8. Então, teve uma variação de 8 no eixo Y. E no eixo X? No eixo X, no ponto B, eu tenho 4. No ponto A, eu tenho 2. Portanto, 4 menos 2. 4 menos 2, 2. Então, a minha variação no eixo X foi de 2. Portanto, 8 dividido para 2, 4. 4, letra D. Gabarito D. Ok? Pessoal, esse material também vai ficar postado na plataforma, tá certo? No Google Sala de Aula. Vai ficar postado os slides para vocês acompanharem também. Beleza? Vamos à terceira questão. Considerando o gráfico a seguir, determine, respectivamente, a inclinação e o coeficiente angular da reta R. Então, pessoal, eu quero a inclinação, eu quero saber o ângulo, aqui, e eu quero saber também o coeficiente angular.
Beleza? Então, de cara aqui, meu povo, vocês já podem descartar, por exemplo, a letra C e a letra D. E a letra B também, tá certo? Porque quando eu falo de inclinação, estou falando desse ângulo. E você percebe claramente que esse ângulo aqui, ele dá mais do que 90 graus, tá certo? Ele dá mais do que 90 graus. Então, esse aqui está fora, esse aqui está fora, esse aqui está fora. Nós ficamos entre a letra A e a letra E. Beleza? Professor, mas aí a gente vai chutar? Claro que não. Fiz aqui o cálculozinho para vocês. Beleza? Tá? Acompanhe. Considerando os pontos A e B, né? Vamos considerar aqui 2 pontos. Eu tenho 2 pontos, então eu vou dizer que um é A e que o outro é B. O ponto A, eu estou dizendo que é esse camarada bem aqui, ó. 1 para X, 0 para Y. E estou dizendo que esse ponto aqui é o B. É 0 para X e raiz de 3 para Y. Então, pessoal, aplicando a formulazinha aqui para calcular o coeficiente angular, nós teremos, né, a variação no eixo Y dividido pela variação no eixo X. Então, começando aqui, tá? O ponto B. Qual é o valor do Y do ponto B? O ponto B que eu chamei foi esse, né? Então, vai ficar raiz de 3 é o valor do y desse ponto, menos o y desse ponto aqui é 0. Então, fica raiz de 3 menos 0. Quanto é o x desse ponto? O x desse ponto é 0. Então, vai ficar 0 menos o x desse ponto. O x desse ponto é 1. 0 menos 1. Raiz de 3 menos 0 dá raiz de 3. E 0 menos 1 é menos 1. Raiz de 3 dividido para menos 1 dá menos raiz de 3. Portanto, pessoal, nós já sabemos que o nosso coeficiente angular é raiz de 3. O nosso coeficiente angular é raiz de 3. E o ângulo que tem como tangente menos a raiz de 3, aqui é menos raiz de 3, tá, gente? O ângulo que tem como tangente menos raiz de 3 é o ângulo de 120 graus. Portanto, a nossa resposta vai ser 120 graus e menos raiz de 3, respectivamente. Se vocês olharem aqui, se a gente voltar lá naquele gráficozinho do início, olha, quem é que tem tangente raiz de 3? Tá? Olha aqui que legal, ó. Raiz de 3, bem aqui, ó. Então, é o ângulo de 60 graus. O ângulo de 60 graus tem como tangente a raiz de 3. Beleza. E qual é o ângulo que é simétrico ao de 60 graus? Olha, é exatamente aquele de 120. Então, o 120 vai ser menos a raiz de 3. Ou poderia ser 120 ou 300 graus, né, gente? Mas aqui, a gente observa, esse ângulo aqui não é, ele não é maior do que 180. Então, só pode ser 120, ele não pode ser um ângulo de 300 graus, ok? Tranquilo? Então, o gabarito correto é letra A. 120 é a inclinação e menos raiz de 3 é o meu coeficiente angular. Beleza? Vou tentar ser rápido aqui, gente, para não ficar tão prolongado, porque são 7 questões, né? O gráfico a seguir, obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente, mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Se mantidas pelos próximos anos, a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número de espécies ameaçadas de extinção em 2011 foi igual a... Por que ele não colocou será, né? Ele colocou foi. É porque 2011 já passou, né? Não, foi. Tá certo? Então, nós temos as alternativas e está aqui o gráfico. Então, pessoal, ele está dizendo o seguinte, olha, isso aqui é os anos, tá certo? E aqui é a quantidade de espécies que estão ameaçadas de extinção. Por exemplo, no ano de 1983, tinham 234 espécies. Já no ano de 2007, olha, foi aumentando, estava em 461 espécies
ameaçado de extinção. Se manter esse ritmo aqui, ó, de crescimento, em 2011, terá quantas espécies ameaçadas de extinção? Tá certo? Em 2011 foi quantas espécies, né? Então, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Ficaria bem por aqui assim. Beleza? Então, pessoal, para fazer esse cálculo aqui é muito tranquilo, muito fácil. Então, coloquei. Se mantida a tendência dos anos anteriores nos anos seguintes, teremos o meu coeficiente angular, a variação em y dividido pela variação no eixo x, vai ser igual. Gente, dividi aqui em duas partes. Eu peguei dois intervalos. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Eu vou pegar esse intervalo daqui para cá, tá? Esse intervalo de 2007 até 1983, tá certo? Vou calcular esse coeficiente angular. Então, esse coeficiente angular tem que ser igual a esse outro aqui, tá bom? Para manter a mesma tendência. Então, vai ficar 461 menos 239 dividido para 2007 menos 83, que foi o que eu fiz aqui, ó. 461 menos 239 dividido para 2007 menos 1983 é igual. Eu quero lá em 2011, lembra? Então, vai ficar 2011 menos 2007, né? Só que eu quero primeiro a variação em y. Então, lá vai ser y menos 461. Seria um valor que ficaria aqui em cima, mais ou menos, né? Ó. Se eu for ligar aqui 2011, tá, gente? É assim, ó. É como se eu fizesse assim, tá? Olha que legal. 2011, talvez seja bem por aqui assim, tá? Se eu projetasse aqui, e aí, essa minha iria continuar aqui, e aí automaticamente eu teria o meu valor y por aqui assim, que era o que eu queria. Tá bom? É o que está pedindo. Está meio todo aqui, tá? Tá? Então, eu queria esse valor y aqui. Então, vai ficar y menos 461. Aqui, ó. Y menos 461. Dividido para 2011. E no caso, será o ano aqui, ó. 2011 menos 2007. 2011 menos 2007. Beleza? Show de bola. Então, vamos continuar. Aqui é só continha agora, né, gente? Eu vou fazer essa continha. Isso menos isso dá 222. 2007 menos 1983 dá 24. Y menos 461 continua. 2011 menos 2007 é 4. Ora, se M é igual a isso, o que é igual a isso? Então, eu vou pegar só essa parte aqui, ó. E vou multiplicar aqui, ó, em cruz, tá? Então, vai ficar 24 vezes y menos 461, aqui ó, 24 vezes y menos 461, igual 222 vezes 4, 222 vezes 4. Pessoal, fica 24y menos 11.064, aqui eu multiplico aquela regrinha do chuveirinho, ó. Esse por esse por esse, depois esse por esse. Beleza? 24y é igual a 888, que já está desse lado. Quando eu passo esse camarada aqui para o outro lado, ele vai mais, né? Então, ficou 888 mais 11.064. Isso daqui vai dar 11.952. Então, o y vai ser 11.952 dividido para 24, que o y vai dar 498, portanto, gabarito C. Gabarito C, 498. Quinta questão. O valor de A no gráfico é quanto, né? Qual é o valor de A nesse gráfico? Então, pessoal, você percebe logo aqui que o valor do A é um valor referente ao eixo Y. O A é um ponto aqui do eixo Y, tá certo? Eu tenho esse ponto, mas eu tenho aqui a minha coordenada X e a coordenada Y, só que a Y ele não diz quanto é, ele diz que é a letra A, e eu quero saber exatamente isso. Qual é o valor do A?
Beleza? Então, passa aqui adiante. Vamos à resolução. O valor de A procurado é um valor correspondente ao eixo Y. Portanto, temos que a tangente de alfa é igual ao coeficiente angular. Né, pessoal? Nós sabemos disso. Que a tangente de um ângulo alfa é a mesma coisa de o meu coeficiente angular. E esse meu coeficiente angular é a variação no eixo y dividido pela minha variação no eixo x. Pronto, isso é fórmula. Então, vou só substituir. No nosso gráfico, eu tenho que a tangente do alfa. Opa, quem é o alfa? 135 graus, olha aí, ó. Beleza? 135 graus é igual a m. E aqui a variação no eixo y, dividido pela variação no eixo x. Certo? Vamos voltar um pouquinho. Aqui, ó. Tá aqui os dois pontos. Um ponto, aqui o outro. Tá? Então, vou pegar aqui menos 1 menos a no y, tá? Peguei aqui no eixo y, peguei primeiro esse ponto aqui, ó, que foi menos 1 menos o valor do a. Então, coloquei aqui. Menos 1 menos a. E embaixo a variação no x. A variação no x vai ser o quê? Vai ser, nesse ponto, o valor do x é 5, menos o x desse ponto aqui, que é 1. 5 menos 1. Ok? 5 menos 1. Menos 1 menos a continua sendo menos 1 menos a. Mais 4 menos... 5. 5 menos 1 vai ser 4. E aí, pessoal, aqui é só fazer aquela regrinha, né? Aqui é só multiplicar aqui, ó. Só fazer isso. Esse multiplica esse. E esse aqui de baixo multiplica esse. Professor, não tem nada embaixo. Se não tem nada, só repete. É como se fosse 1. 1 vezes menos 1 menos a é menos 1 menos a. E menos 1 vezes 4 é menos 4. Opa, beleza, professor. Agora tá fácil. Claro, gente, é fácil demais. Então, fica, menos a vai ser igual a menos 4, que já está lá. Passando esse 1 negativo para o outro lado, ele vai positivo. Então, 4 negativo mais 1 fica menos 3. Se menos a é igual a menos 3, aqui é como se eu trocasse os sinais, né, gente? Aqui, ó, multiplicasse por menos 1, tem gente que prefere isso. Multiplica tudo por menos 1, então o a vai ficar positivo, 3 negativo vai virar também positivo. Portanto, pessoal, o gabarito é C. O nosso A aqui vai ser 3. 3, gabarito, letra C. Beleza? Então, quinta questão. Sexta. Pessoal, tá terminando. Vamos terminar aqui. Se você ficar com alguma dúvida, volta o vídeo novamente, tá certo? Até você aprender. Então, usando a condição de alinhamento de 3 pontos... por coeficiente angular, verifique se os pontos A, 1 e 6, B, 0 e 4 e C, menos 1 e 2 são colineares. Gente, eu estou perguntando se esses 3 pontos eles estão colineares. E o que são colineares? Quer dizer que eles estão alinhados, ou seja, eles pertencem a uma mesma reta. Então, eu quero saber se esses 3 pontos estão alinhados. O ponto A, o ponto B e o ponto C. Beleza? Então, vamos lá. Para verificar isso, pessoal, basta eu aplicar a condição de alinhamento, que é essa. Olha aqui. A condição de alinhamento de 3 pontos é só essa. O coeficiente angular da reta AB tem que ser igual ao coeficiente angular da reta BC. Se eles forem iguais, é porque esses pontos eles são colineares. Ou não existem o coeficiente angular da reta AB e nem o coeficiente angular da reta BC. Se não existir coeficiente angular, é porque eles também são alinhados, tá bom? Então, pessoal, aplicando aqui nesta fórmulazinha, vamos calcular o coeficiente angular da reta AB. Está aqui, o coeficiente angular da reta AB vai ser o quê?
a variação no y dividido pela variação no x. Então, pega aqui, ó, no y, 4 menos 6. No x, 0 menos 1. Aqui, ó, 4 menos 6, 0 menos 1. Vai ficar menos 2 dividido para menos 1, que isso daqui vai ser 2. Ou seja, o coeficiente angular da reta AB vale 2. Agora vamos calcular o coeficiente angular da reta BC. Então, vou fazer a variação aqui no y. 2 menos 4. Ó, 2 menos 4. Dividido para menos 1, menos 0. Menos 1, menos 0. 2 menos 4 é menos 2. Menos 1 menos 0 é menos 1. Menos 2 dividido para menos 1, menos dividido para menos dá mais, não é isso? Então, 2 positivo. Ah, professor, então o coeficiente angular aqui deu 2, aqui também deu 2, ou seja, eles são iguais. Se eles são iguais, pessoal, nós podemos dizer com muita certeza que esses pontos A, B e C, eles são colineares. Portanto, o gabarito é sim, eles são colineares, letra A, beleza? E para finalizar, a última questão. Mais uma vez, usando a condição de alinhamento de 3 pontos por coeficiente angular, verifique se os pontos A, B e C são colineares. Gente, por coeficiente angular, eu ensinei para vocês, para você descobrir por coeficiente angular, mas tem outras maneiras também, tá ok? Então vamos lá. Mesma coisa, gente, nós vamos aplicar a mesma formulazinha. Então, coeficiente angular da reta AB, aí vou fazer, ó, y do B menos o y do A, fica 4 menos 6. Aqui, ó, 4 menos 6. X do B menos o x do A, 1 menos 3, tá certo? 4 menos 6 dá menos 2. E 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 dividido para menos 2 dá 1. Beleza, o coeficiente angular deu 1. Agora, o coeficiente da outra retinha, BC. BC. Então, o que eu vou fazer? 1 menos 4. 1 menos 4. 4 menos 1. 4 menos 1. Ora, 1 menos 4 é menos 3. Agora, 4 menos 1 é 3 positivo. Portanto, menos 3 dividido para 3 dá menos 1. Gente, olha aqui, 1 é diferente de menos 1. Portanto, pessoal, como o coeficiente angular da reta AB é diferente do coeficiente angular da reta BC, então os pontos A, B e C, eles não são colineares, beleza? Se eles não são colineares, então o gabarito é B, né? Não, gabarito não, letra B. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido direitinho a correção da nossa atividade e que vocês obtenham assim, um grande êxito na nossa avaliação. Beleza, pessoal? Show de bola. Na próxima aula, nós continuaremos. Tá, pessoal? Forte abraço e tchau, tchau.